Hebreus fala, né, que Deus falou de diversas formas, de diversas pessoas, mas no final ele falou no Filho. No Filho, é isso. E a grande visão da Monte da Transfiguração, Elias como a figura dos profetas, Moisés e a voz para os dois apontando para Jesus, este é meu filho, a ele ouça. Mas esse é um grande, e esse salto interior, não apenas ele acontece por uma ação divina, de uma intervenção, mas o cuidado, e você vai ver a importância, por isso que tanta carta foi escrita, especialmente por Paulo, quando Paulo, assim, que ele fala, atentai para aquilo que vocês têm ouvido. Porque, ele diz, porque um pouquinho de fermento, se você coloca um pouquinho de mensagem distorcida, bagunça tudo. Você ouve uma mensagem do Evangelho, da Boa Nova, da ressurreição, da vida em Cristo e tudo mais, no final de semana todo, você ouve 10 minutos de uma mensagem legalista, cheia de barganhas, cheia de ritualismo vazio. Apotropismo total. Bagunça sua cabeça, e é justamente isso que você vai ver Paulo fazer aos Gálatas, aos Filipenses. Ele fala, o que vocês estão ouvindo? Cuidado, cuidado com essas pessoas que estão aí dizendo. E essas pessoas não estavam indo lá falar, vamos se drogar, vamos ficar maluco, não. O conflito de Gálatas é porque eles queriam simplesmente circuncidar. E Paulo vai falar, vocês não entendem o simbolismo que isso tem? O que isso, vocês estão negando o escândalo, né, da cruz. Exato. Vocês estão acrescentando algo para algo que já foi completo, consumado. E você sabe que uma das expressões mais utilizadas no Novo Testamento é a expressão em Cristo, nele, no Senhor, que se diz mais de 100 vezes, alguns autores 150, eu nunca contei, mas menos de 100 não vai ser, que é a grande compreensão de que hoje eu estou unido com Cristo. O que é verdade sobre ele é verdade sobre mim, porque eu faço parte dele. A expressão Colossenses, Paulo diz assim, eu acho que não sabeis vós... Nenhum dos autores bíblicos, na minha opinião, conseguiu expressar isso melhor que Paulo. Ninguém discerniu Paulo isso. expressa isso de forma magistral. Colossenses, quando ele diz, capítulo 3, ele diz assim, que não apenas nós somos ressuscitados com Cristo, mas a vossa vida, ele fala, está oculta com Cristo em Deus. Eu costumo usar, quando eu estou ministrando, eu pego uma Bíblia e coloco uma caneta dentro da Bíblia e fecho. Eu falo, você está vendo a caneta aqui? Não, por quê? Porque a caneta está na Bíblia, ela está envolvida, escondida na Bíblia. Fala, essa é a boa notícia para a igreja de Jesus, para os filhos de Deus. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O mundo espiritual olha para nós e vê Cristo em nós. Exato. Isso muda a compreensão, cura trauma, cura senso de inferioridade, levanta você da cama da depressão, faz você olhar para os medos que você passou, os traumas que você vivenciou do seu pai, da sua mãe, e você fala, eu faço parte, eu tenho uma nova Gênesis dentro de mim. A compreensão de que na ressurreição de Cristo está acontecendo um regênesis, um novo começo, a nova criação no meio da história. E que não apenas isso está acontecendo, mas todo aquele, daí Paulo vai dizer em 2 Coríntios, isso, todo aquele que está em Cristo já é nova criação, já faz parte desse novo mundo, no meio da história. E o termo templo, igreja, né, que a gente às vezes bagunça, faz ser uma coisa só, que Paulo, e quem estrutura muito bem isso é o próprio N.T. Wright, ele explica que tudo aquilo que era uma sombra que o Velho Testamento vem estruturando, o que era o templo para a mentalidade judaica na época? Era o lugar, quando as pessoas iam para o templo, não é que elas estavam indo como se fosse para o céu, não, elas estavam no céu. Por quê? Porque a Shekinah estava ali. A presença de Deus estava ali. Então, por isso que em alguns lugares se ora em direção a Jerusalém, ao templo. Por quê? Porque era o céu na terra, o futuro no presente. E o que Jesus... O próprio trono, né? A Shekinah é a manifestação do próprio trono ali. Então, essa compreensão que estava na cultura judaica, Jesus fala, vocês estão vendo isso aí? Isso tudo acaba
E Deus levantará o novo, falando de si na ressurreição em 3 dias. Ele se tornou Cristo, esse novo e suficiente templo, esse lugar dessa conexão céu e terra, futuro no presente. E ele diz assim: agora porque vocês estão em mim, aí quem explica vai ser Paulo, vós se tornaram esses pequenos templos. Sim. Esses lugares onde a Shekinah, a presença de Deus está. Eu não busco mais a presença fora, ela está em mim.